Esse é Christian Kulamagi, um trader sueco que transformou 9 mil dólares em 82 milhões de dólares durante os anos de 2013 e 2021. Para você ter uma ideia do tamanho do sucesso que ele teve, isso é equivalente a mais de 28 mil dólares por dia. No vídeo de hoje você vai conhecer a estratégia que levou o Christian a este resultado e como você também pode começar a aplicar as técnicas dele para ganhar muito dinheiro no mercado hoje mesmo. Então fica comigo porque o vídeo de hoje tá fantástico. Muito bem, eu sou o Felipe da Bull, trader e investidor há mais de 10 anos e você tá no canal Trade de Valor, o lugar para realmente aprender estratégias que funcionam no mercado financeiro. Aqui você encontra conteúdos diários que vão te tornar um trader mais lucrativo e mais consistente. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o teu like aqui embaixo. Assim você não perde nada, nem nossos vídeos e nem as lives de fechamento de mercado que ocorrem todos os dias aqui no canal. O vídeo de hoje é inspirado na história do trader profissional sueco Christian Kulamagi, uma verdadeira lenda do mercado financeiro. Christian começou a operar em 2011 no day trade e, como a maioria dos iniciantes, ele enfrentou dificuldades. Sem um operacional bem definido e regras claras de manejo de risco, Christian quebrou a sua conta 3 vezes nos anos seguintes. A virada de chave veio quando ele resolveu parar de fazer day trade e focar nas tendências maiores do gráfico diário e semanal. Christian passou meses estudando o comportamento dos preços de ações que tinham subido muito num curto espaço de tempo. Não demorou muito para ele encontrar um padrão baseado em rompimentos que serviria como pilar fundamental para sua estratégia. Em 2014, Christian começou a documentar suas operações através de lives na Twitch e posteriormente no seu canal aqui no YouTube, começando com uma conta relativamente pequena, com cerca de 9 mil dólares. A sua abordagem logo chamou muita atenção. Em 2017, ele alcançou a marca do primeiro milhão de dólares. E a partir desse ponto, o crescimento da conta se tornou exponencial, especialmente durante os anos de 2020 e 2021, quando o mercado entrou num ciclo de alta muito forte e a estratégia dele se encaixou perfeitamente nas condições de mercado. Em março de 2021, a conta do Christian já acumulava mais de 82 milhões de dólares e atualmente esse número já passa dos 100 milhões. A história dele chamou tanta atenção que a sua conta foi auditada várias vezes, os extratos milionários foram checados e até os relatórios de impostos divulgados pelo governo sueco serviram como prova de que Christian falava a verdade. E para nossa sorte, ele ainda deixou centenas de horas de conteúdo gratuito nas suas redes sociais e no seu site. Eu estudei tudo para você antes de fazer esse vídeo e agora eu vou te ensinar as 5 regras fundamentais do operacional do Christian. Em primeiro lugar, jamais cogite fazer day trade. O Kulamagi percebeu logo de cara que ele nunca iria conseguir crescer a sua conta de verdade fazendo day trade. Isso se deve a algo muito simples. Os movimentos intradiários são ilimitados. Ele percebeu que ao operar gráficos maiores, poderia capturar movimentos que duram semanas ou meses, permitindo que os seus ganhos crescessem de forma exponencial. O que é mais fácil? Acertar centenas de trades com 1% de lucro ou pegar uma boa tendência onde o capital se multiplica por várias vezes? A resposta é óbvia. O Christian percebeu que ao invés de ficar buscando topo e fundo no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 10 minutos, ele poderia surfar uma tendência inteira no gráfico diário, no gráfico semanal. Isso nos leva à segunda regra. Sempre opere a favor da tendência. A tendência é sua melhor amiga dentro do mercado. O Christian era bem rígido em relação a isso. Ele não operava em mercados laterais. Se uma ação não tivesse rompendo máximas consistentemente, ele ficava de fora. Ele também não operava reversões. O que o Christian fazia era escolher a dedo as ações nas mais fortes tendências de alta. Uma regra que ele usava para escolher quais ações ele iria operar era a seguinte: ele buscava por ações que tivessem subido pelo menos 30% nas últimas 12 semanas e que tivessem com todas as médias móveis apontadas para cima. Christian usava 3 médias móveis. Uma média móvel de 10 períodos, uma média móvel de 20 períodos e outra média de 50 períodos. Quanto maior a alta nas últimas 12 semanas, melhor na visão dele. Regra número 3, entrar em rompimentos com volume.
Depois de selecionar ações que subiram muito nas últimas 12 semanas, que estavam com as médias móveis apontadas para cima, o Christian esperava elas consolidarem. Ele não queria ações que fizessem movimentos agudos de correção até as médias. Ele queria ativos que formassem um movimento lateral enquanto as médias subiam. Esse movimento lateral costumava durar 2 a 8 semanas, mas quanto mais tempo, melhor, segundo ele. Enquanto essas ações descansavam, era normal que o volume de negociações diminuísse. Quando as consolidações eram rompidas com um volume muito grande, Christian entrava comprado. Quanto mais forte o rompimento, melhor. Ou seja, quanto mais volume disponível e quanto maior o candle, mais convicção no trade ele tinha. Regra número 4, stops curtos e alvos gigantescos. Christian entendeu logo cedo que a parte mais importante do operacional de um trader é a relação risco-retorno das suas operações. Ao entrar num rompimento, ele coloca o stop abaixo da mínima do dia ou abaixo da média móvel de 20 períodos, de forma que o stop ficasse bem curtinho. Em compensação, ele buscava alvos enormes. Ao invés de trabalhar com alvos fixos de 2 ou 3 vezes o risco, o Christian conduzia os trades pela média móvel de 10 períodos ou pela média de 20 períodos. Ou seja, ele só iria sair da operação a hora que o preço fechasse abaixo da média. Isso possibilitava que ele pegasse operações onde o alvo dele era, muitas vezes, mais de 10 vezes o tamanho do seu risco. Isso foi fundamental para ele ver essa evolução exponencial da curva de capital dele. Isso porque trabalhar dessa forma garante que você não precise acertar muito para ganhar dinheiro. Basta que os teus acertos sejam grandes o suficientes para pagar pelos teus erros. Imagina o seguinte cenário: de um total de 10 operações, você só acerta 3 e erra 7. Ou seja, o teu índice de acerto é de 30%. Mas cada acerto teu garante um ganho médio de 10% do teu capital, enquanto cada erro custa apenas 2% do teu capital. Perceba que, mesmo acertando pouco, você ainda assim termina extremamente positivo. Numa simulação onde o teu capital inicial é de 50 mil reais, você terminaria com 57 mil, um retorno superior a 15%. Sem contar o alívio psicológico que essa relação risco-retorno alta traz. A maioria dos traders fica preocupada em acertar muitos trades porque as suas estratégias geralmente não são muito bem estruturadas. Isso gera uma carga emocional gigantesca de estresse e ansiedade em traders que precisam se preocupar consistentemente em adivinhar para qual direção o mercado vai. Aqui é o contrário, o Christian usa a matemática ao seu favor. Operando rompimentos sempre a favor da tendência, ele sabe que tem grandes chances de acertar os movimentos, mas se ele não acertar, não tem problema. A expectativa matemática do sistema garante que ele só precisa continuar operando. Eventualmente, o lucro vai aparecer. O próprio Christian defende essa ideia com unhas e dentes, chegando a falar em suas lives. Você não precisa estar certo o tempo todo. Na verdade, eu costumo estar certo 30% das vezes. O que você precisa é acertar grande e perder pequeno para ganhar dinheiro no mercado. Isso nos leva à regra número 5. Nunca arriscar mais do que 2% do capital num único trade. O Kulamagi tinha um manejo de risco sinistro. Se ele já era rígido em relação ao que ele operava, ele era ainda mais rígido em relação a quanto ele arriscava. Ele jamais arriscava mais do que 2% do seu capital num único trade. Essa abordagem permitia que ele perdesse várias vezes seguidas sem destruir a sua conta, já que os trades vencedores eram muito maiores do que os perdedores. E se a gente parar para pensar, essa é uma ideia muito inteligente. De tempos em tempos, as condições de mercado se tornam pouco favoráveis para qualquer estratégia que seja. Ao invés de ficar quebrando a cabeça, arriscando um dinheiro que ia ser moído pelo mercado, o Kulamagi perdia de colherinha, só esperando o momento do mercado virar para ele ganhar de balde outra vez. Pessoal, talvez todas essas regras que eu apresentei possam parecer meio confusas, mas fique tranquilo porque chegou a hora da gente ver exemplos práticos de como a estratégia do Christian funciona. Chegou a hora da gente ir para os gráficos.
Mas antes, eu preciso te fazer um convite. As vagas para o meu grupo de acompanhamento estão abertas e você pode fazer parte da nossa próxima turma. O grupo de acompanhamento é o serviço de assinatura onde você conta com a expertise da equipe Trade de Valor para buscar as melhores oportunidades de operações para você. Eu e o meu time analisamos todo o mercado para ti e sempre que pintar aquele trade imperdível, a gente te envia um relatório com tudo o que você precisa saber. Qual ativo operar, a que preço comprar, aonde colocar o stop, onde colocar os alvos, e a gente ainda acompanha cada operação do início ao fim do teu lado. Isso porque na nossa plataforma você tem acesso a 2 lives por dia, centenas de horas de conteúdo educacional exclusivo e um espaço para se comunicar com a gente sempre que você quiser e quantas vezes você quiser. Alguns ativos que eu vou te mostrar agora foram alertados dentro do grupo nos últimos meses, gerando operações extremamente lucrativas para os nossos assinantes. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e preencher o formulário com teu nome, e-mail e telefone, que a minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp assim que possível. Então vamos ver um exemplo prático de como que isso funciona. Eu tô com as 3 médias móveis que o Kulamagi usa nos seus gráficos. A média móvel de 10 períodos exponencial, a média móvel de 20 períodos exponencial e a média móvel de 50 períodos exponencial. Eu peguei um ativo aqui que subiu bem mais do que 30%, que é o mínimo que ele exige na hora de selecionar quais papéis ele vai operar. Perceba que positivo, nesse contexto que eu peguei aqui, subiu nos últimos 3 meses, coisa de 60%, 65%. Então subiu mais do que os 30%. Lembra, ele quer um ativo que nos últimos 3 meses, nas últimas 12 semanas, tenha subido pelo menos 30%. E agora a gente quer esperar uma consolidação ser formada, que é exatamente o que o Kulamagi diz pra gente fazer. Veja, positivo faz um recuo maior do que o que a gente estava acostumado a ver nesses últimos 3 meses, cai abaixo da média móvel de 10, abaixo da média móvel de 20, vem testar aqui quase o nível da média móvel de 50, perceba como o volume secou e o papel ele passa, portanto, a consolidar. E aqui, galera, é que a gente tem que prestar atenção. Por quê? O Kulamagi compra quando a gente tem um rompimento com um aumento substancial de volume. Neste caso de positivo, é exatamente o que a gente está vendo. Olha o volume. Nesse dia que o ativo está rompendo a região de resistência da consolidação, ele é 4 vezes, mais do que 4 vezes maior do que a média. Por conta disso, a gente tem uma entrada na superação da máxima ou no fechamento. O stop você vai colocar abaixo desta mínima. Lembra, o Kulamagi trabalha com stops curtinhos, certo? O Christian não gostava de trabalhar com stops grandes, porque ele queria ter esse risco pequeno e um alto potencial de retorno. Neste caso aqui, se a gente for colocar o stop abaixo da mínima, a gente está falando de 7% de risco, tá? Lembra, ele nunca arrisca mais do que 2% do capital dele. Se a gente pegar 2 e dividir por 7 e multiplicar isso aqui por 100, a gente vai ver que nesta operação você poderia entrar com no máximo 28% da tua carteira. Então numa carteira de 10 mil reais, 2.800 reais, numa carteira de 100 mil reais, 28 mil reais, você estaria alocando nesta operação, nesta situação. Bom, o ativo rompe a máxima no dia seguinte, faz um recuo e perceba, galera, percebam o nível do movimento de alta que positivo passa a produzir nos pregões seguintes. Isso que dá você trabalhar um ativo com bastante momentum. E aqui, ó, se não me engano, sim, você saiu da operação porque ele perdeu a média móvel de 10 períodos. Lembra? A regra do Kulamagi é muito clara. Perdeu a média móvel de 10 períodos, fechou abaixo da média móvel de 10 períodos ou da média móvel de 20, depende, tá? Às vezes ele usava de 10, às vezes ele usava de 20, ó, aqui depois perdeu a média móvel de 20, você sai da operação. Então pensa, é um trade que ele estava arriscando 7% para capturar uma alta aí de 146%. 146%. Vamos pegar e vamos dividir aqui, ó, 146 por 7. Cara, é uma relação risco
retorno de 1/20. Entendeu por que esse cara ganhou tanto dinheiro? Porque ele só trabalhava com trades explosivos desse jeito, que se dessem errado ele perdia pouquinho. E ele podia se dar o luxo de errar vários e vários e vários trades. Porque quando ele acertava um trade desse, que não é algo incomum, não é algo difícil de acontecer, principalmente se tratando do mercado americano, que é onde ele operava, você ganha muito dinheiro. Olha outro exemplo aqui do modelo do Christian funcionando no nosso mercado. Login. Olha o movimento de alta que o Login faz aqui em pouco tempo, em questão de 4 meses, menos até 3 meses e meio, 131% de alta. Então, papel que está muito forte, papel que tem momentum que não acaba mais. E aí ele começa a consolidar. Tá vendo? Ele faz um recuo para a média móvel de 50, perde a 9, perde a média móvel de 21, tenta fazer uma renovação do topo lá em cima, que é o que a gente normalmente vê numa tendência de alta, não consegue, dá a entender que vai reverter, mas se segura de novo, passa a consolidar, tá? Com as médias bem flat. Perceba, a volatilidade vai diminuindo, o volume vai caindo, até que você tem aqui, ó, perceba, atenção, este sinal. Este sinal é exatamente o que o Christian busca. Um aumento brutal de volume, um volume aqui que é 4 vezes a média. Tá vendo aqui, ó, a média é 1,7 milhões. Aqui a gente está tendo um volume de 8 milhões. Aqui você tem uma compra, com stop ligeiramente abaixo desta mínima. E o teu alvo é a média móvel de 10 períodos. Perceba, essa operação é iniciada no dia seguinte e o ativo avança, 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 avança. Aqui ele perdeu a média móvel de 10. Tá? Então, aqui ele teria entrado, também risco de cerca de 7%, para terminar a operação ganhando 55%. Tá? Se a gente for calcular aqui, 55 divididos por 7, são 7, quase 8 vezes o risco projetado para cima. Né? Tô falando do alvo aqui. A relação risco-retorno é de quase 1/8. É brutal, galera. E aqui, ó, perceba que pela média móvel de 21, ó, o trade só foi dar saída de verdade. Só aqui que o trade foi dar saída de verdade. Se você levou pela média móvel de 21, você ganhou 97%. Mais do que 10 vezes o que você estava arriscando, né? Dá aí uma relação risco-retorno de 1/13, mais ou menos. Olha outro exemplo em fertilizantes Heringer. Esse trade eu fiz, cara. Foi um dos melhores trades que eu fiz na minha vida. Olha só a alta que fertilizantes Heringer produziu aqui, ó, em questão de 3 meses, né? 12 semanas, 173%. O ativo já estava muito forte, já vinha de uma tendência de alta muito forte. E daí, basicamente, ele começou a consolidar. Perceba, e você tem uma região extremamente fácil de enxergar de resistência logo acima, e você tem este candle e este candle que rompem a região de resistência. Aqui você tem um risco um pouco maior, tá? Então falando de um risco aqui de 25%. Como é que o Kulamag dimensionava a posição dele numa situação como essa? Ué, da mesma forma, 2 divididos por 25, 8 vezes 0,08 vezes 100, 8% era o máximo que ele poderia alocar do capital dele numa operação dessa, tá bom? Então, um capital de 10 mil reais, você estaria colocando coisa de 800 reais aqui. Um capital de 100 mil reais, estaria colocando coisa de 8 mil reais aqui. Olha só que interessante, você tem aqui um risco de 25%, a entrada é acionada no dia seguinte, o mercado vai embora. Vai embora. Tá? Você só foi sair aqui, ó, neste candle. Você pegou um ganho aqui de 178%. De novo, cara. 178%. Relação risco-retorno de 1/7. 1/7. Olha só esse exemplo que eu vou te mostrar agora no mercado americano utilizando gráficos semanais. Lembra, o Christian Kulamag, ele usava os gráficos diários para operar, mas ele também utilizava os gráficos semanais em algumas circunstâncias. Ele fala no material dele que ele utilizava os gráficos semanais tanto para filtrar as entradas no diário ou até mesmo para basear as operações que ele fazia, tá? Em casos onde o papel estava muito forte, que é o caso de APP Loving, uma operação que a gente fez com os assinantes do grupo de acompanhamento. Tá aparecendo na tua tela aí o relatório dessa operação no ano passado, né? A APP foi uma das ações que mais subiram lá no mercado americano. Olha que show, você também tem aqui, ó, um padrão exatamente igual o Christian opera no gráfico diário. Uma alta forte em 3, 4 meses de 107% e uma consolidação, onde o mercado passa a ficar de lado sem renovar máximas. Você tem o preço respeitando as médias
a volatilidade diminui até que a região de resistência é rompida nesta barra aqui. Perceba, você entrou aqui com risco de 25%. A operação não terminou ainda e você está aqui com 241% de lucro. Relação risco-retorno de quase 1:10, cara. Olha outro exemplo aqui em Square, outra empresa do mercado americano. Você tem uma alta forte, cara. Forte. Em 3 semanas, coisa de 40%. O mercado passa a consolidar. Fica de lado aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Até que você tem este rompimento. Risco de 20%. Então, se você for entrar aqui, você vai dividir 2, que é o máximo que você quer arriscar na tua carteira, por 20. Vai multiplicar por 100. Aqui, no máximo, 10% de alocação. Se você tem uma carteira de 50 mil, você vai entrar com 5 mil aqui. Olha só que fantástico. Você entrou e você só vai sair do trade quando a média móvel de 10 períodos ou a média móvel de 21 períodos for perdida. Se você está levando pela média móvel de 10 períodos, você saiu aqui basicamente com 107% de lucro. Se você estava levando pela média móvel de 21, você só foi sair aqui com 324% de lucro. Entendeu por que esse cara ficou rico? Porque ele só operava esse tipo de setup. 324% de lucro, com risco de 20, relação risco-retorno de 1:16. Aí você pode se perguntar o seguinte: Felipe, funciona em criptomoedas? Funciona em qualquer coisa que você for operar. Olha o Dogecoin aqui na minha tela. Olha o Dogecoin fazendo uma alta aqui, ó, em questão também de 3 meses, de 1.767%. Que é um ativo com mais momentum do que isso. Olha a consolidação aqui, ó, que o Doge basicamente produziu nas semanas seguintes. Olha o volume secando, olha a amplitude diminuindo, a volatilidade caindo, até que você tem uma barra como esta principalmente, esta, que rompe toda esta região de resistência. E aí, cara, você vai entrar aqui, por exemplo, nessa barra, entrada acima da máxima, stop abaixo da mínima, e você só vai sair quando o ativo perde aqui em cima a média móvel de 10 períodos, ganhando 211%. Ou seja, você corre um risco de 35% para ganhar 211%. Olha só os VCPs que o Bitcoin produzia aqui, ó. Forte alta, movimento de consolidação, ruptura da região de resistência com aumento de volume, entrada, olha o rally, o Bitcoin saindo de 13 mil dólares para 19 mil dólares. Aqui esteve outra entrada, inclusive, pelo padrão. Aqui esteve outra entrada pelo padrão. Aqui você já tinha saído, né, da primeira entrada, 34 mil dólares. A tendência só foi acabar lá por volta dos 55 mil dólares. Bom, se você chegou até aqui, parabéns, você já sabe o que fez do Kulamag uma lenda do mercado financeiro. Mais do que as regras, o segredo está na disciplina, consistência e mentalidade de probabilidades. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, eu leio tudo e respondo assim que possível. Muito obrigado por assistir, te espero no próximo vídeo. Valeu!